Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, aqui é a irmã Júlia, e eu gostaria de estar trazendo mais uma palavra ao coração de cada um de vocês. Bom, meus irmãos, hoje nós estamos aqui com mais um estudo bíblico, e dessa vez nós vamos falar sobre 5 sinais que evidenciam que a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus. Vamos lá? Primeiro sinal que a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus. A pessoa que não tem o Espírito Santo não possui o sentimento de arrependimento. Vamos explicar o que é isso, o que exatamente é isso, para você entender e analisar na sua própria vida. Sentimento de rejeição sincera por parte do pecador por seu comportamento pecaminoso que resulta na intenção de mudar. Quando uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus peca, falha contra Deus, ela tem um sentimento de rejeição, de repúdio sincero àquilo que ela fez. Ela repudia, ela sente muitas vezes até nojo. Só que não é um sentimento passageiro. Esse sentimento de repúdio, de nojo, de rejeição, de tristeza pelo que ela fez, resulta num esforço, numa tentativa de mudança da parte dela. Esse sentimento é diferente do remorso, pois o remorso te permite sentir culpa, sensação de uma consciência pesada, que te faz sentir-se triste, mas não te traz a intenção de mudar. Qual a diferença entre o arrependimento e qual a diferença entre o remorso? Qual a diferença entre o arrependimento e o remorso? O arrependimento não te deixa somente um sentimento de culpa ou tristeza. Irmãos, perdão, porque o galo tá cantando. Ele não te deixa somente com esse sentimento, mas ele te leva a mudar. A pessoa, ela se esforça para mudar, ela toma atitude para mudar. Mas o remorso, o que ele faz? Ele faz com que a pessoa peque, a pessoa peca, errei. Ela sabe que aquilo é errado, ela sabe que é pecado, então ela se entristece, ela sente aquele pesar, aquela consciência pesada, algo que acusa ela, porque a própria consciência acusa, ela se sente culpada, porém ela não tem a intenção de mudar. Ela se sente culpada, mas dentro do coração dela não está disposta a se esforçar para mudar. É como um prazer. É como um prazer. Eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa está no mundo e ela já conhece a palavra de Deus. E ela vai lá e ela peca na bebida. Ela começa a consumir bebida alcoólica. Ela sente aquele pesar na mente dela, porque na semana passada ela foi na igreja e ela ouviu que aqueles que bebem bebida alcoólica, aqueles que os beberrões, eles não herdarão o reino de Deus. Então, quando ela tá bebendo, ela sente ela lembra, nossa, tô pecando. Sente aquele sentimento de culpa, aquela consciência pesada, mas ele continua a beber, porque ele não tá disposto, ele não tá com vontade, ele não tomou a decisão. Ele não tomou a decisão de mudar de vida. Essa é a diferença entre o arrependimento e o remorso. Quem não se arrepende sente-se triste, porém não se esforça, decide ou está disposto a mudar. Então vamos lá. Se você não possui o sentimento de arrependimento, você não possui o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, a principal coisa que o Espírito Santo de Deus traz ao nosso coração é o sentimento de arrependimento, porque através deste sentimento é que nós mudamos as nossas atitudes, é que nós mudamos as nossas decisões de vida. Irmãos, o galo resolveu cantar agora. Atos capítulo 2, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Somente após o arrependimento podemos receber o Espírito Santo. Então, o que Pedro estava dizendo aqui, depois do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo já havia descido? Pedro recebeu ousadia e foi pregar e disse, e anunciou àqueles que estavam perguntando, nossa, nós ouvimos todas estas coisas, toda a sua explicação, a sua pregação, e o que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer a partir de agora, depois de ouvir esta palavra, esta pregação?
E Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Óbvio, gente, que não é necessário que você seja batizado nas águas para você receber o Espírito Santo. As pessoas recebem o Espírito Santo mesmo antes de ser batizados, porque principalmente na igreja tem uma regra, muitas das vezes, então você precisa de um tempo determinado, uma idade determinada, ou você vai ter que esperar alguns meses ainda para poder descer as águas, vai ter que ter um ensinamento, então, mas mesmo assim, a pessoa ela pode sim receber o Espírito Santo antes do batismo, porém ela não pode receber o Espírito Santo antes de se arrepender, porque o Espírito Santo ele é dado somente àqueles que obedecem ao Senhor. Eu vou deixar o versículo e a passagem bíblica aqui para vocês lerem, para comprovar para vocês que sim, uma pessoa pode receber o Espírito Santo de Deus antes do batismo. Leiam lá e vocês vão entender. Então vamos continuar. Qual é o segundo sinal de que a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo nos leva à obediência, a obedecer à vontade de Deus. O arrependimento acontece e então passamos a obedecer a palavra de Deus. Ou seja, resumindo, algo tão simples, quem tem o Espírito Santo, ele obedece e ele tende a obedecer sempre através do arrependimento à palavra de Deus, à vontade de Deus. Atos capítulo 5, versículo 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. É por isso que você não consegue receber o Espírito Santo antes do arrependimento, porque é através do arrependimento que você começa a obedecer a Deus. Se você é uma pessoa que vive uma vida pecaminosa, uma vida praticando pecados constantemente, pecados que você só sente remorso, pecados que você não decidiu se arrepender, que você não se esforça para mudar, para retirar da sua vida, se você ainda tem pecados que você diz, eu não consigo, por isso eu ainda não abandonei, então você não tem o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é dado somente àqueles que obedecem ao Senhor. Não há presença do Espírito Santo sobre a vida de alguém que vive desobedecendo a Deus, praticando pecados que muitas vezes deixa apenas remorsos que não é capaz de levá-la a obedecer. A pessoa que não obedece vive em um ciclo que se resume em pecar, entristecer-se e depois volta a pecar decidindo fazer a sua própria vontade. Então, esse é o ciclo de vida de uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes, pessoas que sentem remorso se consolam acreditando que este sentimento é a prova de que ela não gosta de pecar e que Deus compreende que ela é fraca e pecadora. Isso não pode nos consolar. Irmãos, vou explicar. O que acontece? Muitas pessoas pensam assim, pequei, tô triste por ter pecado, mas ela continua pecando. Aí, na mente dela, até Satanás lança isso na mente dela para prendê-la nesse ciclo mesmo. E ela fica pensando, eu me entristeci por ter pecado, mas eu sou fraca, sou falha, Deus me entende, me compreende, Deus me perdoa. E ela não se esforça para mudar, mas ela continua caindo, fazendo aquilo que não agrada a Deus, e ela se consola dizendo, Deus entende que eu sou falha, que eu sou fraca, entendeu? Mas isso, muitas vezes, é uma seta de Satanás, muitas vezes é uma justificativa de quem não quer mudar de vida, de quem não está disposto a renunciar os seus prazeres, a sua própria vontade para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Então, uma pessoa que age assim, ela não tem o Espírito Santo de Deus. Para a presença do Espírito Santo é necessário atitude e mudança, e não um sentimento. Claro que é aquilo, o remorso, ele não vai trazer o Espírito Santo na sua vida, porque ele não vai te levar a mudar. O arrependimento, se ele só fosse um sentimento passageiro no seu coração, ele também não te ajudaria a receber o Espírito Santo de Deus. Porém, o arrependimento, ele é um sentimento que é seguido de uma atitude, de uma decisão. É por isso que nós falamos que você tem que se arrepender, você tem que sentir aquele pesar, aquela culpa, aquela tristeza no seu coração por ter pecado e automaticamente aquele repúdio, aquela rejeição pelo pecado. Isso é o arrependimento. Se for um sentimento de tristeza, angústia pelo pecado, mas não tiver a decisão de mudar,
com certeza não é o arrependimento. Terceiro sinal de que a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos leva a desejar a oração, intimidade e poder de Deus na medida que Ele nos chamou. Irmãos, quem tem o Espírito Santo de Deus, ele vai desejar as coisas do Espírito, as coisas do reino de Deus, as coisas de Deus. É por isso que a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela vai desejar orar, ela vai desejar ter intimidade com Deus, ela vai desejar ter o poder de Deus na vida dela. Claro que tem pessoas que são mais usadas por Deus e pessoas que são menos. Tem pessoas que são chamadas para uma coisa e tem pessoas que são chamadas para outra. Então, nem todo mundo vai ter o mesmo poder, a mesma autoridade, os mesmos dons, não. Mas uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus e ela não está fraca espiritualmente, fria espiritualmente, ela vai desejar alcançar cada vez mais intimidade e comunhão com Deus. Ela vai desejar fazer a obra, ela vai sentir compaixão das almas que estão sofrendo, que estão aprisionadas por Satanás, e ela vai querer orar, jejuar, fazer a vontade de Deus, se santificar, ela vai querer pregar, ela vai ter essa disposição. Porque quem não tem o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele nem deseja orar, ele nem deseja buscar Deus, ele só está pensando na aparência, nas coisas da terra, nas coisas naturais, nas coisas futuras, no financeiro, no material, nos projetos da vida. Ele não está pensando na obra de Deus. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus é inclinado a desejar as coisas do Espírito. Em Atos capítulo 2, vemos a ousadia que recebeu Pedro e quantas almas ganhou. A ousadia também vem do Espírito. Em Atos capítulo 2, versículo 42, a palavra de Deus diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Depois que eles receberam o poder do Espírito no dia de Pentecostes, eles perseveraram em obedecer a doutrina dos apóstolos, aquilo que os apóstolos estavam ensinando por parte de Deus, e eles perseveraram na comunhão com os irmãos, no partir do pão e nas orações. Olha como que é a vida de quem tem o Espírito Santo de Deus. Em Gálatas capítulo 5,16, a palavra diz que o Espírito cobiça contra a carne, por isso nos exorta a andar em Espírito, fazendo a vontade do Espírito, e assim desejaremos a oração, o jejum, a meditação da palavra, a obra de Deus e o poder de Deus. O que eu estou querendo dizer aqui? O Espírito, ele cobiça contra a carne, e a carne cobiça também contra o Espírito. Então você vai sempre ter uma natureza humana. Eu vou explicar isso brevemente. Você vai ter uma natureza humana e você vai ter o Espírito. Eles vão estar, ali disputando um contra o outro. A carne vai desejar e o Espírito também. Só que a carne, ela sempre vai estar ali. E o Espírito, se você não alimentar ele, se você não... Vou colocar alimentar mesmo. Se você não alimentar ele com a oração, com o jejum, com a palavra de Deus, indo na casa do Senhor, tendo comunhão com os irmãos e etc., você não vai conseguir fazer a vontade do seu Espírito. É onde você vai entrando na carne, vai andar na carne, e quando você vê, você já está esfriando espiritualmente, você para de desejar as coisas do Espírito, e aí você começa a pecar mais, e aí é onde o Espírito Santo vai se afastando, e quando a pessoa vê, ela pode estar desviada já da presença de Deus, ou se tornando um crente escandaloso, um crente cheio de pecado, um crente que já não tem temor, não tem arrependimento, uma pessoa sem discernimento, uma pessoa sem o Espírito Santo e que só dá mau testemunho e que não coopera com nada na obra de Deus, e ainda por cima tem a mente presa, cauterizada, pensando que ele tem o Espírito Santo, que ele é servo de Deus, que ele vai para o céu, mas na verdade ele não vai. Então isso é o que acontece quando a pessoa está na carne, a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, irmãos. Então é sempre importante, sabendo que nós temos uma natureza humana, independente se a gente tiver o Espírito Santo de Deus, essa natureza humana, ela ainda vai pedir o pecado, ela ainda vai desejar o pecado, as coisas da carne, só que se nós orarmos, se nós fazemos a vontade do Espírito, nós vamos ter força para fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, fazer a vontade do Espírito e não da carne. Amém? Então vamos lá. Pessoas que estão esfriando espiritualmente dão lugar à carne, parando de desejar as coisas do Espírito e se inclinando ao erro. A falta de oração e da busca constante a Deus em sua palavra leva à morte espiritual. Irmãos, o quarto sinal de que a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus: a ausência dos frutos do Espírito Santo. Pessoas que têm o Espírito
tem amor. Vou citar tudo aquilo que eu coloquei aqui, irmãos. E você analise aí. Nós analisamos a nossa vida. Amor pelo próximo. Por isso, não se alegre em falar mal dos outros, levar informações que prejudiquem alguém, bater, humilhar, xingar, amaldiçoar, desejar o mal até mesmo em pequenas coisas. Pessoas que têm amor se preocupam com o próximo, não guardam rancor, mágoa, não são egocêntricos e se entregam a si mesmo no lugar dos outros. Lembrando que estas coisas nós podemos falhar, mas tem pessoas que vivem praticando isso, as mesmas coisas constantemente. E muitas vezes nem se arrependem, nem reconhecem que estão erradas. Pessoas que não têm o espírito não possuem paz constante. Elas vivem muitas vezes em depressão, dependência de remédios e sentem vontade de se suicidar. Sim, irmãos, não é normal uma pessoa que tem o Espírito Santo ter depressão. Eu já gravei um vídeo sobre isso, vá lá, assiste e você vai entender. Quem não tem o Espírito não possui mansidão nem domínio próprio. Elas não falham, elas são e vivem descontroladas com suas emoções, são intolerantes, impacientes, envolvem-se em brigas, contendas e sempre estão iradas. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Preciso falar mais alguma coisa? Não preciso, irmãos. Aleluia. E o quinto e último sinal de que uma pessoa ela não tem o Espírito Santo. Não há transformação sobre a vida daqueles que não têm o Espírito Santo. Elas dizem sair do mundo, mas continuam com os mesmos hábitos, personalidades, costumes, práticas e também o mesmo mau testemunho. Ou seja, muitas das vezes uma pessoa ela se converte, ela vai para a igreja, só que ela costuma com a mesma vida, com os mesmos costumes, às vezes só muda as vestes, às vezes muda uma coisa ou outra, mas na verdade ela continua sendo a mesma pessoa. E até os familiares, nem os familiares valorizam a pessoa como um servo, uma serva de Deus de verdade. Gente, isso é terrível. É por isso que muitas famílias, muitas pessoas não se convertem, né? Por causa do mau testemunho de certos cristãos no meio da família, no meio da parentela. Tito, capítulo 3, versículos 5 ao 6. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem, o Espírito Santo lava, ele limpa de toda a imundícia, da regeneração e da renovação do Espírito Santo que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Irmãos, essas palavras, lavagem, regeneração e renovação do Espírito Santo, são palavras muito fortes. E quando elas acontecem na vida de alguém, a mudança ela é extraordinária, ela é completa, ela é total. As pessoas se surpreendem e dizem verdadeiramente, este é um servo, este é uma serva de Deus. Bom, meus irmãos, este foi o vídeo, este foi o estudo bíblico, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha edificado vocês, a Igreja de Cristo e até você que não é convertido ainda, você que ainda não aceitou Jesus, espero que você tenha gostado, você que assistiu até aqui. Irmãos, peço a vocês que compartilhem, tá bom? Para que essa mensagem, esta palavra, este estudo, que creio que é sim edificante, porque está dentro da palavra e tudo que provém da palavra é edificante, para que este ensino, este estudo venha chegar até muitas outras pessoas que precisam ouvir. E se você conhece alguém que está precisando de ouvir esta palavra, não tenha medo, tenha ousadia, exorte o seu irmão, corrija o seu irmão com amor, com mansidão, com paciência, como diz a palavra de Deus, envie para ele e com certeza Deus vai se alegrar muito, porque você vai estar cooperando para a salvação, a libertação, a mudança de vida de uma alma que tanto necessita. Bom, meus irmãos, vou ficando por aqui. Muito obrigada por você que assistiu e a paz do Senhor Jesus.